Voltando aqui a dar sequência, né, a, ao conteúdo da estatística, que é falando sobre coeficiente de correlação e reta de regressão linear, certo? Então, anteriormente nós gravamos um vídeo, né, e na ordem, esse daqui é o segundo, sobre a teoria, né, que cerca esse assunto tão importante dentro da estatística, como eu falei para vocês, pode lhe servir como uma ferramenta de gestão de seus negócios, certo? Então, eu vou voltar aqui a capturar os slides, né, para que a gente possa dar continuidade aqui para vocês dentro desse material aqui, que é ainda a parte teórica sobre esse assunto, né? Então, é, só reforçando aqui que o coeficiente de correlação ele indica a força, né, e a direção do relacionamento entre duas variáveis, né? Esse relacionamento é linear, né, e que duas variáveis que estão sendo estudadas, sendo denotada por Rzinho minúsculo. Então, normalmente dentro dos livros da estatística, do material, né, que tem por aí, simbolizando essa medida de correlação, ela é simbolizada por um R minúsculo. Então, vários coeficientes são utilizados para situações diferentes, tais como o coeficiente de correlação de Pearson e o coeficiente de correlação linear, certo? Aqui eu trago para vocês a fórmula, né, onde você pode encontrar o valor desse coeficiente, certo? É o Rzinho minúsculo, né, simbolizando. E nessa parte de cima, observe que aqui é uma fração, né? E tem uma parte de cima, né? Onde tem a parte do numerador da fração, onde tem n que multiplica o somatório de xy menos somatório de x vezes somatório de y, né? Dividido pela raiz. Aí embaixo da primeira raiz você tem o n novamente multiplicado pelo somatório de x ao quadrado menos, entre parênteses, somatório de x ao quadrado, que multiplica uma outra raiz. Dentro dessa outra raiz você tem um n novamente, multiplicado pelo somatório de y ao quadrado, menos, entre parênteses, somatório de y ao quadrado. O n é o número de combinações entre as duas variáveis. É evidente que é a quantidade de observações da variável x combinadas com a mesma quantidade de observações da variável y. Então, depois de você montar uma tabela onde você vai observar, né, o comportamento dentro de alguns parâmetros que lá vão ser preenchidos, né, entre as variáveis x e y. Então você vai poder extrair os somatórios dessas tabelas e desses parâmetros, né? E esses somatórios estão aqui combinados, né? Em cima você tem o somatório de x e y, aqui você tem o somatório de x, o somatório de y, e embaixo também esses somatórios ao quadrado, enfim, tem alguns parâmetros que você precisa primeiro, antes de calcular ou antes de utilizar essa forma que você está vendo agora, você precisa construir uma tabela, né? Então a gente vai na sequência aqui mostrar para vocês como é que se calcula ou como é que se constrói uma tabela antes de vir necessariamente para o cálculo dessa forma, certo? Com o uso dessa forma. Então, ó, só para reforçar mais aqui com vocês, o valor de R deve estar sempre entre menos 1 e mais 1, ou seja, dentro desse intervalo, né? Maior ou igual a menos 1, né? Se aproximando de zero, ou menor ou igual a mais 1, desaproximando de zero. Se R está mais próximo de 1, há uma relação muito forte, ou uma correlação positiva entre as duas variáveis. Por outro lado, se R está muito próximo de menos 1, há uma relação forte, de forma negativa entre essas duas variáveis. E se R está próximo de zero, quanto mais próximo de zero for o R, significa que as variáveis têm pouca relação entre elas, né? Então, se for R, no caso, não há uma relação linear entre as duas variáveis que estão sendo estudadas, certo, pessoal? Então, deixa eu passar aqui os slides. Eu trago aqui para vocês, pessoal, deixa eu ver se dá para ele mostrar aqui uma apresentação. Se aumentando a tela aqui, fica melhor da gente visualizar. Está rodando aqui um pouco. Mas os números na tabela eles são um pouco pequenos. Eu acho que a gente colocando aqui em modo de apresentação fica melhor. Se ele não me trair, demorar muito, para a gente não perder o tempo da apresentação,
Mas enfim, eu acho que não dá para esperar não. Mas eu acho que dá para vocês observarem que aqui nós temos uma tabela, certo? Nós temos uma tabela onde foi escolhido duas variáveis para estudar ao mesmo tempo, uma chamada de preço e outra chamada de quantidade, certo? De modo que preço simbolizando por X, que estão os seus valores na primeira coluna dessa tabela, e a variável faturamento nós simbolizamos por Y, onde os seus valores estão a rigor na segunda coluna dessa tabela. Né? As outras três colunas se desenham nessa tabela, onde a terceira é simplesmente a multiplicação entre as variáveis x e y. A próxima coluna, aliás, desculpa, essa terceira coluna é a variável x multiplicada por ela mesma, ou melhor, x ao quadrado, né? Tanto faz. A quarta coluna é a variável y multiplicada por ela mesma, y vezes y. E a última coluna é o confronto entre as variáveis x e y em relação ao o produto entre elas. Então você tem aí a união, vários valores que foram encontrados obedecendo esses parâmetros que estão nessa faixa mais do azul mais escuro aqui na primeira linha dessa tabela, certo? Então observe que aqui nós escolhemos 5 combinações entre preço e quantidade para poder responder a cada um desses parâmetros que você precisa preencher aqui na tabela para poder obter os somatórios deles que nós trazemos ali na última linha dessa tabela. Certo? E esses parâmetros são justamente os parâmetros da fórmula do coeficiente de correlação, certo? Que nós mostramos anteriormente. Então, perceba que cada preço desse, combinado com cada faturamento, né, nós temos o resultado o produto XY na última coluna. Porém, antes, você precisou encontrar o produto da variável preço por ela mesma e da variável faturamento por ela mesma. Então, aqui nessa primeira linha, onde você tem um preço de R$10 e um faturamento de 20, né, independente do milhar desse faturamento, ou da centena, enfim, não importa, são números, são valores quantitativos. Então vamos supor que você vendendo o seu produto a R$10, você só conseguiu vender 20 unidades. Né? Então você praticou em determinado momento, determinado período, um preço de R$10 para vender o seu produto. E aí você observou que você conseguiu a esse preço vender 20 unidades do seu produto. Tá? Independente do produto que for, aqui a relação entre duas variáveis quantitativas. Como você pode ver, preço e faturamento. Ou melhor, preço e quantidade. Desculpa, quando eu falei faturamento, é quantidade, certo? Então, se você pegar o seu preço e multiplicar por ele mesmo, você tem 10 vezes 10, você tem 100. Na outra coluna, se você pegar a sua quantidade e multiplicar por ela mesma, 20 vezes 20, você tem 400. E na última coluna, se você pegar a variável preço e multiplicar pela variável quantidade, você tem 10 vezes 20, você tem 200. Então, você observa aí na primeira linha, o resultado desses parâmetros, xx, yy e xy. De modo que você faz isso para todas as outras linhas, obedecendo cada combinação entre preço e quantidade. E no final dessa tabela, você precisa obter os somatórios desses parâmetros. Né? Começando por x, somando todos os preços, você tem 150. Y, que é a quantidade, somando todas elas, você tem 56. XX, o somatório dessa coluna é 5.500. YY, o somatório dessa coluna é 786. E, por fim, XY, o somatório dessa coluna é 1.290. Então, a gente precisa preencher primeiro toda essa coluna. Né? É claro que aqui nós estamos apresentando para você um caminho mais curto, né? De forma manual até, para que você observe como é que você pode calcular o coeficiente de correlação. Lá na empresa onde você trabalha, ou no seu cotidiano, dia a dia, você tem inúmeras variáveis que você pode estudar e com infinitas combinações, né? Porém, lá você pode lançar mão de um software mais sofisticado que pode te dar essas respostas.
Porém, como aqui nós estamos fazendo um trabalho mais curto, a gente precisa resumir isso basicamente em 5 linhas dentro de uma tabela, simplesmente pegando 5 combinações, porque assim fica fácil de entendermos como é que é a metodologia de todo esse negócio, certo? Então deixa eu pular aqui os slides, porque depois da construção da tabela, a gente pode calcular o R, né, que é o coeficiente de correlação, colocando de forma adequada e correta, né, todos os valores dos somatórios dentro daquela fórmula do coeficiente de correlação. E aí eu procurei aqui transpor, né, fazer a substituição dos números pelos parâmetros de forma bem detalhada, né, para que você possa observar desde o início até o resultado final desse coeficiente de correlação, certo? Então, observe que 5 é a quantidade de combinações, que é o N, e aí você tem 5 vezes o somatório de XY, que é 1290, menos 150, que é o somatório de X, vezes 56, que é o somatório de Y. Dividido, aí embaixo você lembra que tem as raízes, né? Onde dentro da raiz se repete o N, que é 5, multiplicado pelo x ao quadrado, pelo somatório de x ao quadrado, que é 5.500, menos 150, que é o somatório de x, entre parênteses, ao quadrado. Por isso que eu coloquei aqui 150 vezes 150. Coloquei um colchete, porque aqui é uma conta, multiplicada por outra conta dentro do colchete, também que é uma raiz, né? Onde você tem a multiplicação do n pelo somatório de y ao quadrado, 786, menos 56 vezes 56, que é o somatório de y dentro do parênteses ao quadrado. Então, observe bem, antes de colocar os números na forma, se você está substituindo os valores corretos. Aí você, caminhando nesse cálculo todo, obedecendo às regras da matemática, onde você vai dar mais prioridade, né, para as potências, depois para a multiplicação, enfim. Você vai caminhando com todos esses números até chegar ao coeficiente de correlação negativo para esse exemplo hipotético que nós escolhemos entre preço e quantidade, que é de menos 0,98. Já no outro vídeo, pessoal, dentro dessa sequência de vídeos sobre esse assunto, deixa eu descompartilhar aqui e voltar para a tela para me dizer para vocês que no próximo vídeo a gente vai dar continuidade a esses mesmos slides, traduzindo para você, concluindo o porquê daquele R da negativo menos 0,978, que é a relação entre preço e quantidade para esse exemplo ilustrativo que nós estamos passando para você agora. Beleza? Até o próximo vídeo, então.